cedo, volto ainda nesse sábado. Vamos fazer aqui uma observação sobre a primeira coletiva de Renato Gaúcho à frente do Fluminense. E eu quero comentar com vocês algumas coisas que estão acontecendo com a torcida tricolor, como é que isso impacta diretamente nas opiniões de todos os torcedores que amam o nosso Fluminense. E por favor, rapaziada, vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu já comentei no vídeo anterior e quero trazer de volta para vocês. Olha só, eu não pretendo atacar ninguém. Eu ataco ideias, ok? Porque quando eu vejo maldade, quando eu acredito em maldade que eu falo é querer prejudicar a torcida tricolor, eu me manifesto. Eu vejo muita maldade na formação, na base que forma a opinião da torcida tricolor. Não que a torcida seja, como é que eu vou dizer, seja desprovida de inteligência, não é isso. É porque você está no correria, dia a dia, trabalho, responsabilidade, preocupação aqui e tal. Primeira coisa que vem, tu já assimila, porra, que sacanagem. Porra, jogaram a torcida contra alguém e você já vai no embalo achando que é verdade. Por isso que eu sempre convido a vocês, família, por favor, quando ouvir uma notícia, busque os dois lados da moeda. Não deixe ninguém falar por vocês. Vocês tirem o denominador comum. Vocês tirem a conclusão de vocês. Ok? Sem acreditar na primeira coisa que ouve, porque é mais cômodo. E uma outra coisa que eu chamo a atenção. Às vezes você está vendo uma coisa, você está vendo, você sabe que aquilo ali é o real, você está vendo, mas tem alguém no ouvido buzinando, querendo te levar a acreditar que aquilo ali não é verdade. Infelizmente tem muita gente que se deixa levar por isso. Ok? E eu vou mostrar como é que isso acontece na prática, dentro das análises que eu vou fazer aqui nessa coletiva do Renato. Ok? Vamos pro vídeo, família? Tamo junto, Fusão? Antes de abrir, só quero novamente agradecer a vocês o carinho, da atenção, a participação, sempre pedindo que vocês não esqueçam de deixar o like, que vocês deixem aquele comentário inteligente que só você sabe fazer, só você, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, sempre eu peço essa gentileza a vocês. Por quê, família? Porque só você é o CEO da nossa SAF, cara. Só você. Por isso que eu peço gentileza a vocês. Ok? Desde já, meu muito obrigado. Valeu? Vamos pro vídeo, família. Eu gosto dos times que eu trabalho, que eu gosto da posse de bola. Mas com a posse de bola, de preferência, sempre dentro do campo do adversário. Eu não gosto de arriscar tanto ali atrás. Tem horas que pelo menos eu converso bastante com meus zagueiros, com o meu goleiro. Sempre na dúvida tem que quebrar, não tem que arriscar. Eu não sou aquele treinador que, se você for sair jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, eu não quero que deixe chutão, não. É lógico que eu sempre trabalho para termos a posse de bola, mas tem hora que você não pode arriscar, principalmente dentro ou próximo da nossa área, que aí no momento que tiver um erro pode ser fatal. Eu acho que acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Só deixar claro para vocês que eu deixo passar um pedaço maior da coletiva. Por quê? Porque eu quero ser transparente com vocês. Eu não quero pegar só cortes menores para tirar do contexto e fazer uma falsa narrativa. A gente sabe que isso acontece muito por aí, né? Tanto na mídia aberta, fechada ou na internet.
Os geradores de conteúdo, de forma geral, fazem isso direto. E eu aqui não é querer ser melhor do que ninguém, eu só quero ser sincero com vocês. Ok? Desde o início aí, o Renato já chega deixando uma coisa muito interessante. Porque a gente, em 2023, com o Diniz, quantas vezes a espinha não dava aquela gelada na saída de bola do Diniz, lá com o Fábio, tocando e tal. Confesso que também me incomodava. Me incomodava. Maioria das vezes saiu com sucesso e inclusive alguma delas chegou até a gol direto. Tá? Mas aquilo me incomodava. Eu não achava necessidade de correr tanto risco. E o Renato mostra claro que ele não vai partir desse princípio. Ok? Deu para sair jogando? Beleza. Tá apertado? Dá chutão. Sem vergonha. Até porque, família, se dá 2, 3 chutão, ninguém vai apertar a marra, vai deixar de sair jogando tranquilo porque tu vai dar chutão. Aí é o momento de você sair jogando. Entendeu? Isso fica claro para mim. Eu concordo com o Renato. Uma outra coisa é que o Renato já deixa claro também, muito objetivo. Nós voltaremos a ser enormes. Nós não seremos apequenados como nós fomos pelo Mano Menezes. Nós não seremos covardes, nós não ficaremos na retranca, nós sairemos para o jogo. Isso é uma fala muito importante, que me deixa muito entusiasmado. Mas me traz uma reflexão que eu quero dividir com vocês. E de novo, família, quero chamar a atenção de vocês para que vocês entendam que eu estou aqui para trazer uma realidade para vocês. Quero fazer que vocês pensem nessa possibilidade, ok? Vamos lá. Até 2 semanas atrás, estavam defendendo Mano Menezes porque ele tinha um jogo que era excessivamente retranqueiro, mas mesmo assim apoiavam porque a gente não toma poucos gols. Ninguém se importava que a gente não fazia. A não ser contra o Águia de Marabá, contra time mais fraco, bem mais fraco. Ninguém se importava quanto a isso. Então o que acontece? Nós vimos muitas declarações de apoio, força mano, estamos com mano, beleza. Agora que o Renato já demonstra que fará totalmente o oposto, as mesmas pessoas que defendiam o mano, agora estão alegres com a posição do Renato. Sabe o que é isso? É que vocês estavam sendo enganados e não notaram. Vocês não estavam apoiando a opinião de vocês. Estavam apoiando a opinião dos outros. Porque se a opinião fosse de vocês, vocês não estariam a favor do Renato agora. Vocês estariam reclamando. Não, ó, Renato tá abusando, tem que ficar mais atrás. Então fica claro que essa opinião não partiu de vocês. É óbvio que todo mundo pode mudar de opinião em determinado momento. Mas essa não seria a circunstância. Confessa, vocês também estavam com vergonha da atitude do ex-treinador, não estava? Eu também. Obrigado. Aí você pergunta qual é o Renato. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O treinador ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que conversar com os jogadores, escutar os jogadores, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica. Esse é o trabalho do treinador. Apagar incêndio, mas acima de tudo, dar liberdade. Pelo menos é dessa forma que eu trabalho. Dar liberdade para o jogador se expressar. Né? Eu não sou aquele treinador que fala e não dá oportunidade para o jogador falar. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que esses títulos todos da minha carreira que eu ganhei como treinador, foi dessa maneira que eu trabalhei. E não vou mudar, até porque eu gosto da maneira que eu trabalho, as pessoas, os grupos que trabalham comigo gostam da minha maneira. Eu não tenho por que mudar. Na hora de fazer um carinho no jogador eu vou fazer, mas na hora de multar, na hora de chamar atenção, também eu vou chamar. Isso deixa claro, mais uma vez, que o Fluminense vai mudar a postura, ok? Não só taticamente, como disciplinamente. Porque nós não teremos mais aquele treinador
que vai tentar passar o seu insucesso, a sua incapacidade, o seu esquema tático ultrapassado para a conta dos jogadores. Ok? Até porque profissional nenhum deveria fazer isso. Então o Renato já deixa claro que é boleirão sim, mas é cobrador também. A mesma mão que afaga é que bate. Então ele vai colaborar, vai entender, vai dar livre-arbítrio, vai dar democracia, vai conversar, vai deixar falar e tal, não sei o quê, mas a última palavra é dele. Andou na linha, tudo certo. Vacilou, vá com Deus. E é dessa forma que se deve ser levado. E não ficar perseguindo o jogador de forma covarde para tentar justificar os interesses próprios, né? Nós vimos isso recentemente. Bem nítido que eu narrar o seu histórico, ele tem uma satisfação enorme em ter passado pelo Fluminense na sua carreira. Como jogador, eu cansei de aplaudir dentro de campo. Fla-Flu, então, era uma festa. E o Renato, além de ser um excelente jogador, cara, ele ajudava os companheiros. Depois da saída do Ezio, o Leonardo não tinha muita mídia, não tinha muito ibope, e com o Renato funcionou muito bem. Leonardo funcionou muito bem. Centroavante, fez gols importantes. Gostei muito da atitude do Leonardo, mas isso é porque o Renato era a alma daquela equipe. Nos ajudou bastante. Como treinador, fiquei muito feliz com as declarações, não só sobre o título da Copa do Brasil, mas pela derrota de 2008. Está atravessado na garganta. Como estava a LDU, atravessada na garganta dos torcedores, e que a conquista do Diniz ajudou a amenizar isso, agora vem a cereja do bolo. Temos que conquistar uma Libertadores com o Renato, porque ele está incomodado até hoje. E é bom que esteja mesmo. Isso é sinal que ele vai buscar uma Libertadores para chamar de dele com a nossa armadura. Isso é muito importante. Repito, sai um pensamento retrógrado para um pensamento positivo, de buscar melhorias sempre, qualificação sempre, a todo custo. Isso me deixa muito esperançoso e muito ansioso para começar esse trabalho. E eu aceitei o Fluminense porque aqui eu me sinto em casa. Em casa mesmo, já falei, eu tinha um desejo de voltar para o clube, trabalhar com o Mário, trabalhar com o Paulo, que eu já tive o prazer de trabalhar com ele na seleção também. E conhecer praticamente 80% desse grupo, entendeu? Isso tudo, eu acho que no momento que você quer, você junta o útil ao agradável. Eu queria trabalhar aqui, recebi o convite, então não tivemos muita dificuldade para conversar e se acertar. Família é uma das coisas que eu bati na tecla desde o início. Por que eu queria Diniz ou Renato? Porque são dois treinadores com alta identificação com o Fluminense. É por isso que eu não tenho essa história de treinador estrangeiro. Se traz um treinador estrangeiro, o cara vai começar do zero. Até o cara se adaptar, até o cara entender o que é Fluminense. Não dá, bicho. No outro dia aí, recente, eu vi um comentário, que o Mano Menezes não entendeu o que é ser fluminense. Aí, pro Mano Menezes, que está aqui no Brasil, 300 anos no futebol, não entendeu? Imagina um gringo que vem lá de fora. Falava o nome de bons treinadores. Luiz Castro, Vojvoda. Mas Luiz Castro, já comentei com vocês, ele levou quase 2 anos para acertar o Botafogo. E aí? Como é que vai ser com o Fluminense? Nós temos um Mundial em meses. Será que em 6 meses ele acerta? 6 meses já passou o Mundial, tem que ser antes. Então é complicado.
Então, eu vou até evitar de comentar sobre treinadores estrangeiros, porque eu gosto muito, isso é opinião minha, tá? Não estou falando que o cara é ruim, que o cara não presta, não é isso. Mas eu gosto muito de treinador do Fluminense que tenha uma identidade, tenha um conhecimento do clube, tenha algo a ver com o clube. Eu acho que fica um trabalho mais forte, como é o caso do próprio Renato agora, né? E o respeito, o carinho que ele tem pelo clube fica nítido. Fica nítido. Inclusive uma história de bastidores, uma das broncas do Renato ficar pouco tempo no Flamengo, segundo informações, né, de amigos, é que os conselheiros mais antigos do Flamengo não engolem o gol de barriga até hoje. Até hoje. Ele tinha jogado lá antes. Ele é da ídolo lá antes. Mas eles não toleram. Um gol de barriga até hoje. Só lamento. Seja bem-vindo, Renato. É um monstro. É um cara que eu admiro bastante, como jogador, como pessoa. Entendeu? Eu tive o prazer de ter trabalhado com ele lá atrás, naquela Libertadores. É um cara que eu torcia muito para ele quando ele vestia a camisa da seleção brasileira também. Cara, todo treinador deseja trabalhar com um cara desse. Que um cara é um líder, o cara é muito acima da média, entendeu? Um cara experiente, é um cara que joga muito, que é um segundo treinador praticamente dentro do campo. Então isso dá uma tranquilidade a mais para o treinador, no caso eu, por saber que tem essa liderança dentro do campo e, acima de tudo, que é o mais importante, que o grupo respeita essa liderança que é ele. E não é por nada que ele é o capitão e é um dos grandes ídolos da torcida do Flamengo. Família, essa parte é muito importante. Eu bato nisso desde o ano passado, família. E tem gente que defendia Mano Menezes. O cara brigou com vários jogadores do elenco por nada. Apenas por vaidade, porque ele fazia besteira e queria culpar os jogadores. Por vaidade. Por último, quis bater de frente com o Thiago Silva. Isso aí ficou claro para mim desde o ano passado. E muita gente defendia Mano Menezes. Aí agora você vê um treinador com uma moral absurda, um dos melhores do país hoje, na atualidade, me chega e fala isso sobre Thiago Silva. Enquanto o antecessor estava mandando ele ir a merda. Deu banana para a torcida. A diferença de qualidade é enorme. O salto de qualidade de um para o outro é enorme. E o Fluminense só tem a ganhar com isso, graças a Deus. O reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Não tem um time no mundo que vai ser vaiado se não estivesse entregando dentro do campo. Então, o reflexo, no momento que o torcedor vê que o time está correndo atrás, está buscando a vitória, está se entregando, o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que um time está apático dentro do campo, que passa a impressão que os jogadores não querem nada com nada, é lógico que o torcedor vai ficar insatisfeito. Eu falo isso para os jogadores, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor lá fora. Então, no momento que o torcedor vê um time aguerrido, um time buscando a vitória, um time que está se entregando dentro do campo, pode ter certeza que esse grupo vai ter o apoio do nosso torcedor. E é assim que eu espero que seja já a partir de... Encerrou de forma sublime e que me dá a deixa para conversar com vocês. O que eu disse na abertura, eu não ataco pessoas, eu ataco ideias. E eu quero muito falar com vocês sobre isso nesse momento. O que o Renato está passando ali, para nós torcedores, é para que a gente tenha a mesma postura com o Renato que tínhamos com o Mano. Só que agora nós teremos razão para ter essa postura. Por quê? Porque o Renato já chega com muita vontade, com muito respeito, com muita qualidade, com muito amor ao clube, coisa que faltava no passado. O último treinador esqueceu de trazer a bagagem. Então, vamos
ter a consciência de valorizar o trabalho do Renato. Por que eu falo isso? Porque o sentimento que eu tenho, eu não sei como é que vocês vão receber essa minha opinião, que eu estou vendo muita gente aí empolgada com a chegada do Renato. Mas eu não sei se é bem isso, não. Eu não sei se é bem isso. Eu continuo achando, ao meu ver, só uma opinião, não sou dono da verdade, que ainda seria interessante a volta do Diniz, porque ele conhece melhor o grupo, já está ali enraizado o esquema de jogo deles. Mas que Renato seria uma excelente aquisição. Diniz não veio Renato. Vou apoiar e vou torcer e estou feliz da vida. Renato é excelente treinador. Vou torcer demais pelo Renato, sou fã do Renato. Já falei isso outras vezes. Agora eu espero que a minha torcida entenda uma coisa. Eu sei que a torcida tricolor, a maioria, está feliz com o Renato. Mas tem uma parte, aquela parte que é manipulada, que eu sempre cito, que não está feliz com o Renato. Está feliz porque não veio o Diniz. Porque eles não queriam o Renato. Eles queriam um técnico estrangeiro. Eles atacaram a diretoria, atacavam, né? Não pode ser CEO porque não pensa em técnico estrangeiro. Mas como o Mário foi lá, fez uma abordagem ao Milito antes, amenizou as coisas. Eu continuo achando que técnico estrangeiro, o Fluminense não vai influenciar em nada, não vai ajudar em nada. A não ser que o Romerito, que já conhece o clube, queira ser técnico. Para mim, técnico tem que ser o cara que já conheça o clube. Por incrível que pareça, eu prefiro outros treinadores menos renomados, mas que conheçam o clube, do que trazer um cara que não conhece nada de Fluminense. Tá aí, ó. Veio um brasileiro que não conhece nada de Fluminense. Olha o desastre que foi Mano Menezes. Pegou um elenco bom no meio do ano passado, ganhou reforços e quase os rebaixou. E ainda foi botar a culpa no antecessor. Só que se não fosse os 6 pontinhos do antecessor, a gente estava na pindaíba agora. O guarda técnico que conheça o Fluminense. Que tem um algo a mais para dar ao Fluminense. A não ser, papai do Senhor abençoe, que o Mário Bittencourt possa trazer um Guardiola, um Klopp. Entendeu? Não sei, o Luiz Henrique não, eu não gosto muito do Luiz Henrique não. Deixa ele lá no Paris Saint-Germain. A não ser que o Fluminense possa trazer um treinador desse nível, aí sim. Aí é top. Não dá para discutir. Mas fora isso, aqui. Então, eu aqui não estou correndo da raia. Como eu disse que o filho de Diniz, eu mantenho o pé. Só que eu apoio o Renato em tudo. O Renato é fantástico. Vai ter meu apoio em tudo. Agora espero que vocês façam o mesmo. E não fiquem esperando, como tem uns abutres que nem tricolores são, e que parte da torcida adora ir atrás deles, da opinião deles, para tentar utilizar em hora de raiva. Família, vamos unir o Fluminense. Essa é a palavra-chave. Vamos abraçar o Renato. Abraçar de forma positiva. Porque, já falei para vocês, como foi com o Diniz, pode ser com o Renato hoje. Quando diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida estão juntos, a gente se torna quase imbatíveis. Ok? Então vamos lá, família. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Forte abraço a todos. Obrigado pelo carinho da atenção até aqui. Não esqueça de deixar o seu like antes de ir embora. E tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor. Sempre. Renatão, tamo junto, amigo. Tamo junto, Fusão. Até a próxima.